Do jeito que você está falando aqui, me parece que você olha também muito para essa questão de ações como algo de oportunidade, no sentido de falar, pô, vou comprar algo muito, muito descontado de uma empresa que eu entendo que seja uma boa empresa, e assim que ela, pô, me der um upside de X%, eu vendo tudo e embolso aquela grana. Pode ser. E você faz isso na sua carteira e você também tem uma outra estratégia que você fala assim, olha, eu vou continuar comprando sempre uma empresa que eu acho que é boa e que está barata, mas eu não vou vender para realizar lucro, porque eu quero segurar isso daqui por, pô, um pouco na visão do Barsi, né, por 20, 30, 35 anos e receber dividendo daquilo. Você Tá. faz isso também ou você é mais tático nesse sentido? Eu me considero mais tático, porque, como posso falar? Eu me considero mais tático, porque as empresas que estão na minha carteira são empresas que eu não cubro. Entendi. Então eu conseguiria ter uma visão, assim, para 30 anos, vamos dizer 15, né, 30 também, 10 anos, se fosse alguma das empresas que eu cubro, assim, você Entendi. conhece as nuances do setor, você conhece os desafios do setor, ainda que para 10 anos seja algo muito difícil, né, mas você vai sempre recorrigindo a rota. Exato. Agora, foi o que eu falei, assim, eu penso nas minhas posições no horizonte de 5 anos, assim, porque quando eu acho que um ciclo ruim eventualmente pode mudar. Uhum. Aí, mudando esse ciclo e a bolsa galgando esse ciclo, porque hoje, quando você vai fazer um modelo de uma empresa XPTO, vamos dizer uma varejista, aqui, Magazine Luiza. Uhum. Qual é o cenário que você está botando no seu valuation para os próximos 5 anos? É um cenário brando, né, um cenário Sim. de ruim para brando. Uhum. À medida que as coisas Mediano. mudam, existe uma reprecificação natural, porque todo investimento de ações é o quê? É o Uhum. preço da tela hoje versus o que você enxerga nos próximos 5 anos. Se a gente pudesse nos mover em 5 anos, às vezes não seria esse cenário que a gente está vendo. Não, e eu diria que nesse tipo de empresa é às vezes até mais difícil de você conseguir projetar o que vai acontecer daqui 10, daqui 15 anos, né, porque Nessa é empresa Magazine Luiza? tipo uma Magazine Pois Luiza é. da vida, Aí entendeu? falando aqui de um dos meus outros fracassos também, foi Via Varejo. Eu acreditava na reprecificação do múltiplo de acordo com o múltiplo da Magazine Luiza na época. Uhum. E por que eu acreditava nisso? Quando você olhava a margem da empresa, o quanto ela estava crescendo, o número de sellers, como ela estava desenvolvendo a base dela, eu achava que teria que ter uma reprecificação, em relação à Magazine Luiza. A Magazine Luiza negociava, sei lá, 3 vezes a VGMV e a Via Varejo negociava, sei lá, meio, Uhum. entendeu? Então, assim, que ela fosse a 1, porra, já era uma porrada grande. Então, aí quando é que foi que começou a mudar? Quando foi que eu resolvi mudar a mão? Primeiro, saiu aquela questão lá trabalhista, né? E, cara, tira a credibilidade. Exato. Segundo, pô, é um impacto de 1 bi. Esse impacto de 1 bi vai ter um carrego lá dentro, que é a Selic no máximo, para um setor que tem margens muito apertadas e a concorrência é gigantesca. Gigantesco. E depois disso, o cenário que já estava meio mais ou menos, mas ainda estava seguindo em frente, ele começou a se deteriorar muito, né? E agora que a gente está vendo hoje, com Selic alta, que não cai, que isso, que aquilo. Então, foi um momento que eu falei assim, cara, isso aqui não vai a lugar nenhum. Eu ainda usei aquela posição que eu tinha para tentar diminuir o preço médio, usando estratégias diversas, mas eu falei, cara, eu não vou ficar abraçado nisso. Aí chegou o momento que eu vendi Com prejuízo? com prejuízo. Mas perceba que tudo que eu falei aqui tem uma historinha, o múltiplo, os sellers, os acompanhamentos e tal, que acabou dando errado. Uhum. Ok, beleza. Sempre tem uma tese por trás, Tem então, uma quando você tese. vai Então, assim, investir. tem não é só, vou Chute, não é um comprar e chute. vou embora. Tem Uhum. uma tese, tem uma proposta em que eu achava que ia ter uma reprecificação ali. Entendi. E, infelizmente, deu errado. E isso, assim, o que mais me chateia nas teses, por exemplo, se eu tenho Vale, não é o minério cair. O minério caiu $5, com certeza a ação vai cair, vou ficar chateado. O que me chateia é quando vem algo assim do universo e cai na empresa. E foi o caso dessa dívida aí. Pô, não é possível, não é, pum, aí acontece, eles anunciam. Uhum. Aí é uma coisa, é um fator novo que se soma à tese que você Não esperava. não, assim, mas não fazia nem sentido, Exato. né? Não tem como você projetar isso ou como você estimar que isso vai acontecer. Pô, se você falar, o minério caiu $5, você não tá sendo, estou sendo enganado. Você não tá sendo enganado, cara, Uhum. é o negócio. Agora, isso muda? É esse preço de tela, ainda vale a pena permanecer nela? Então foi um dinheiro bom, foi a última perda relevante que eu assumi, que foi até maior do que a da OGX. Caraca. E aí qual foi uma das lições que eu peguei? Assim, qual o problema de você investir em varejo?
Varejo, ele é muito traiçoeiro, é muito detalhe, é muita competição, aí uma hora é online, depois do online é outra E muito coisa, rápido e isso. muito rápido, é omnichannel. Então, assim, você tem que ser, para mim, assim, para eu investir novamente em varejo, você tem que ter uma cobertura profissional da coisa. O que que é uma cobertura profissional da coisa? É o cara que vai lá conversar com a RI, é o cara que vai conversar com o CFO, é o cara que vai lá na fábrica, que sabe, é um cara assim. Se você fosse um analista, então. Exato. E é o cara que entende as nuances, para onde está indo o cenário estratégico e etc, etc, etc. Que era algo que eu não era. Já um setor, não vou nem dizer bancário, mas, sei lá, transmissão, que tudo bem, eu não invisto. É uma coisa que toma menos o seu tempo, assim, né? Não Claro, tem muito onde ir, né? Tipo, em É. paralelo com o varejo, né? Que poderia mudar exatamente. totalmente o Que business de muda um dia pro outro. totalmente ano por ano, Exato. muda igual a internet, né? Uma hora a internet 1.0, depois a 2.0, depois a não sei o quê. Então, assim, requer um acompanhamento profissional que eu não tinha por não ser analista do setor. Entendi. Aí eu tomei bem na cabeça isso aí. E eu falo isso porque, por exemplo, alguns cases meus não estão andando bem. Ó, vou citar uma empresa que eu tenho, já posso ou não? Eu ia até falar isso, já que a gente tá falando de todas as empresas, se você quiser primeiro abrir em termos de porcentagem, quais são elas e quantos por cento, e depois a gente entra no detalhe de cada uma delas. Tesouro Direto, eu tenho 44,9%. Uhum. É muito para os meus padrões, eu gostaria de ter menos. Apesar da bolsa estar barata, eu acho que, assim, a gente está dentro de um ciclo brasileiro e existe um ciclo lá fora também, que eu acho que existe a possibilidade de um Black Swan, assim, tipo, tem um banco sendo resgatado por fim de semana, eu acho que o problema ainda não foi resolvido, então, assim, eu tenho esses 44%, mas historicamente eu diria que eu tô assim, na fase mais conservadora da minha vida. Uhum. Eu tenho 43% em ações e eu tenho 9% em um fundo de renda fixa com liquidez diária. Que é o que eu uso para caso eu seja exercido em alguma posição ou precisa resolver alguma coisa da minha vida. Vitor, vamos fazer tal coisa. Aí eu tiro o dinheiro dali. Uhum. Mas então, assim, na prática, eu tô com 56% mais ou menos em renda fixa, mas querendo ir para variável, assim. Entendi. Mas assim, hoje eu tô nessa indecisão, assim, que tudo bem, os ativos estão baratos, mas a gente está dentro de um ciclo interno e externo que às vezes não é tão interessante. Mas assim, a depender, arma na cabeça, eu deveria já estar pegando isso e jogando dentro. Você não tá fazendo aportes, nem que sejam aportes pequenininhos ao longo desse tempo? Como eu sou operador de opções, algumas estratégias envolvem o exercício de puts. Entendi. Então, por exemplo, hoje, qual é a ação que se o mercado fechar hoje eu vou ser exercido? Itaúsa. Tá? Então, Itaúsa, eu tenho, até comentei no Tubarão da Bolsa, que eu tô com uma estratégia X lá que se eu for exercido hoje, é como se eu fosse exercido a um preço médio de 7,80, que eu julgo muito bom, num papel, super redondo. Então, assim, esses aportes, eles acontecem ao longo do tempo, de maneira gradual, e geralmente via exercício de opções. Entendi. E, eventualmente, algumas calls que eu vendo, ela também possa ser exercido no ativo principal, né? Assim, tipo, que eu acabo usando como margem. Eu faço tudo de uma tal maneira que eu acho que não vai ser exercido. Mas se for, eu tenho a cobertura. Não é aquele esquema que eu te falei Entendi. de estando descoberto.